Olá, eu sou Luiz Wulff, diretor da Doutor Fiscal, e vim comentar para vocês hoje um pouquinho sobre a recuperação de créditos tributários para as empresas do Simples Nacional. Esse é um tema muito falado no Brasil, mas pouco procurado pelas empresas. Ainda existem no Brasil 5 milhões de empresas que não realizaram trabalhos de recuperação tributária. E a grande primeira pergunta que se faz é: por que as empresas pagam tributos em excesso? Ou por que as empresas pagam tributos em duplicidade? E eu vou explicar para vocês, nesse vídeo, como é que se faz para recuperar créditos do Simples Nacional e como que a sua empresa pode se beneficiar com esses resultados. Primeiro ponto importante de se entender: todas as empresas do Simples Nacional, que são varejistas, compram e vendem produtos, sabem que dentro do seu cadastro fiscal, ou seja, dos produtos que são comercializados, alguns deles já vêm tributados pela indústria. Isso significa que, se novamente a empresa do Simples tributar aquele item, aquele material, estará bitributando aqueles produtos. E quais são esses segmentos que efetivamente possuem produtos que já vêm tributados da indústria? Os chamados produtos monofásicos. Monofásicos de mono e fase de fase. Então, uma única fase, ou seja, a legislação vai lá para o industrial e diz o seguinte: indústria, você deve tributar este item para toda a cadeia de produção. Você tributando aí na indústria, o distribuidor não precisa tributar mais e o varejista também não precisa tributar mais. Então, isso significa mono, ou seja, numa única fase eu tributo a cadeia produtiva inteira. E esse tema é legal para entender exatamente quais segmentos que fazem sentido para os produtos monofásicos. Quais são esses produtos, afinal? E aí nós temos uma lista bastante grande de produtos monofásicos que você empresário, precisa ficar atento para que você não tribute novamente na saída, ou, caso revenda esses produtos, venha recuperar os créditos que eu comentei. Mais de 5 milhões de empresas ainda não buscaram os recursos de maneira administrativa que estão disponíveis aos contribuintes. Quais são, então, os produtos monofásicos? 1. Bebidas. 2. Combustíveis. 3. Perfumes e medicamentos. 4. Pneus, autopeças, gás liquefeito de petróleo, produtos que são comercializados na linha PET. Então, nós temos também vários produtos dentro da linha PET. E aí nós podemos, dentro desse rol de produtos do monofásico, os derivados de petróleo, como eu comentei, né, podemos segmentar em várias linhas de trabalho. Primeiro, farmácias e perfumarias. São empresas que realmente possuem resultados expressivos no Simples Nacional de recuperação de créditos. Segundo grande segmento, autopeças. Empresas que revendem autopeças geralmente erram a classificação fiscal dos seus itens e ensejam uma bitributação desses materiais. Nós temos também mercados e supermercados como um público-alvo super interessante, porque basicamente metade do que um supermercado revende já vem tributado da indústria. Então, a necessidade de ter muita atenção em relação ao cadastro. Outro segmento relevante, padarias. Padarias também, assim como os mercados e mini-mercados, possuem vários itens que são super relevantes. Além desses itens, quais outros segmentos são importantes? Materiais de construção, pet shops, bares, restaurantes, revendedores em geral, então empresas que revendem produtos monofásicos, como, por exemplo, distribuidores de gás. Distribuidores de gás são realmente segmentos interessantes, distribuidores de bebidas também são segmentos interessantes. Lembrando, todos esses segmentos inscritos no Simples Nacional. E aí, se vocês me perguntarem qual é a taxa de recuperação de créditos que a Doutor Fiscal possui hoje no mercado, entre 20 e 30 mil reais é a média que todas as empresas têm a buscar. Mas nós temos casos no segmento de farmácia e autopeça, que foram os dois principais segmentos que eu comecei a comentar, na ordem de 150 mil, 180 mil. Nós temos até clientes com 200 mil reais de créditos tributários recuperados. E aí a grande pergunta vem: como se recupera esses créditos? Como efetivamente se faz para voltar com crédito para a conta da empresa? E eu vou explicar para vocês nesse vídeo, vou detalhar um pouquinho mais agora nos próximos minutos. Vamos começar por um passo a passo. Primeira coisa a se avaliar, a se entender preliminarmente, é que todas as empresas possuem um software de gestão, ou seja, possuem um software para emissão de nota fiscal, para controle do seu estoque, controle dos seus produtos, né, gestão da sua loja, para rotina do PDV, do ponto de venda, né, do checkout no caixa, e geralmente
esses softwares não possuem atualizações. Por que os softwares não possuem atualizações? Porque quem produz software não é especialista tributário. Os especialistas tributários avaliam as regras e as leis vigentes no país e os produtores de software, as software houses, desenvolvem as ferramentas. Porém, toda software house não é obrigada a fornecer regra tributária e nem deveria ser, pois não é o seu objeto de negócio. Primeiro ponto, então, a maioria dos softwares, nos seus contratos, não traz atualização tributária. Aí a necessidade da própria empresa fazer a atualização dos itens e dos materiais, atualizar o seu cadastro, para não perder dinheiro bitributando tributos federais e também ICMS. Segundo ponto, não é a responsabilidade dos contadores realizar o tratamento de cadastro. O contador que a sua empresa contrata, ele é responsável exclusivamente por fazer a escrituração contábil, fiscal e a folha de pagamento da empresa. Ele não é uma empresa especializada em cadastro tributário, é uma empresa especializada em contabilidade. Portanto, o segundo grande erro é o empresário pensa que o seu contador irá fazer o tratamento de cadastro. Ele não é pago para isso e não foi contratado para isso. Por isso, a necessidade do empresário olhar esse assunto de uma maneira individualizada. Primeiro ponto que eu comentei, software. O software não é responsável por isso. Segundo ponto, o contador não é responsável por isso. Terceiro ponto relevante. Quem na sua empresa faz o cadastro dos materiais? Geralmente é a pessoa que recebe as mercadorias. Esse profissional é formado no mundo tributário? Ou ele é um profissional do varejo, do comércio, que não possui uma formação contábil e fiscal? Se esse profissional não possui uma formação contábil e fiscal, com toda certeza você terá problema no seu cadastro de produtos. Não porque esse profissional irá errar obrigatoriamente, né, ou com algum tipo de vontade. Muito pelo contrário. Quando um varejo trabalha com 10 mil, com 15 mil, com 30 mil produtos dentro da sua base de dados, é humanamente impossível controlar essa base de dados. É muito difícil que o varejista aplique a legislação de maneira integral, porque a base de dados do Brasil é realmente muito ampla. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui 35 milhões de itens tratados. Esse é o tamanho hoje de produtos que nós temos. E mais de 5 milhões e meio de regras tributárias para poder aplicar em cima desses produtos. Por isso a complexidade do tema. Como é que eu faço, então, o primeiro passo da minha recuperação? Primeira coisa é avaliar o cadastro. Ter certeza que todos os produtos que você vendeu na sua empresa nos últimos 5 anos, quais foram esses produtos e qual a classificação fiscal de cada um desses produtos. Qual é a NCM, nomenclatura comum do Mercosul de cada item. É esse trabalho que é feito pelo nosso time da Doutor Fiscal, minuciosamente avaliando cadastro a cadastro, item a item, material a material. Segundo passo, avaliar a tabela de tributação desses itens. Uma vez que eu tenho a classificação fiscal, estou com a minha classificação fiscal correta, eu preciso avaliar qual é a regra tributária que incide sobre aquele material que é revendido. E aí sim é um ponto aqui muito importante, que é a terceira fase, o cruzamento de todas as etapas anteriores, da classificação fiscal e da regra, com aquilo que foi declarado pela empresa. Muitas vezes o erro ocorre da seguinte forma: o empresário fecha o mês, liga para o seu contador e avisa o valor da venda do mês. Olha, eu vendi nesse mês 150 mil reais, sem discriminar o que vendeu. Ao não discriminar o que vendeu, o contador, conservadoramente e corretamente, usa os 150 mil reais que foi enviado pelo empresário como valor de base de venda, como a base tributária da empresa. E ao lançar os 150 mil reais como base tributária da empresa, a empresa está tributando novamente uma série de produtos que já tributou na etapa anterior, que o fornecedor já tributou, que a indústria já tributou na etapa anterior. O que a gente faz aqui na Doutor Fiscal? A gente faz justamente esse cruzamento. Entender se tudo que foi declarado pela empresa e tributado pela empresa deveria ter sido ou não tributado. Se os itens foram considerados pelo seu faturamento cheio, se os descontos concedidos foram considerados ou não, se os produtos monofásicos foram considerados ou não, e se os produtos que possuem substituição tributária nos estados foram considerados ou não. É esse tipo de cruzamento de dados inteligente que permite valorar e identificar os valores. Pois bem, nessa terceira etapa, feito o cruzamento, nós geramos uma quarta etapa, que é a etapa dos relatórios, ou seja, levantamos os números e identificamos efetivamente, com a atualização Selic, qual o valor que foi pago indevidamente ao maior. Essa quarta etapa enseja uma apresentação para a empresa, validação dos números, e nós partimos para a quinta etapa, que é a etapa das retificadoras. A Doutor Fiscal gera um processo de compensação para cada mês que foi pago indevidamente ao maior o tributo.
E com isso, nós conseguimos fazer o pedido de restituição, ou seja, que a Receita Federal devolva na conta corrente da empresa cliente todos os valores pagos a maior em até 60 dias. Esse é o prazo médio da própria Receita Federal para depositar em conta. Para vocês terem uma ideia, a restituição do Simples Nacional ela é mais rápida que a restituição da pessoa física. Então, ela é extremamente veloz. Em até 60 dias, o dinheiro entra na conta através de 60 depósitos, um para cada mês, no qual nós identificamos um pagamento indevido e a maior. E o mais importante disso tudo, esse tipo de trabalho de análise de cadastro e análise de regras tributárias, ele é feito mediante sucesso. A Doutora Fiscal ela lançou uma plataforma que permite fazer o entendimento prévio e o teste da sua empresa. Você não precisa nem assinar contrato conosco. A gente realiza uma confidencialidade e trata essa base de dados de alguns meses para entender se existe alguma divergência no cadastro. Existindo divergência no cadastro, nós lhe apresentamos um pré-resultado, um resultado prévio desse projeto, e a sua empresa poderá assumir se vai realizar o trabalho completo para pedir a restituição ou não. Para fazer o teste, não tem custo algum e não tem risco nenhum. Para fazer o trabalho também, você não vai ter nenhum risco, porque todos os valores que são trabalhados dentro de uma revisão de cadastro são através do pedido de restituição. Ou seja, a Receita Federal paga via restituição. Não existe nenhum processo hoje de compensação e nós não gostamos do processo de compensação para justamente não gerar nenhum tipo de risco. O risco é zero. E o trabalho, ademais, ele ainda é assegurado pela Allianz Brasil Seguros no valor de 3 milhões de reais. Todos os créditos são securitizados, ou seja, significa que qualquer crédito que houver qualquer tipo de incongruência, a Allianz Brasil Seguros paga o nosso cliente e remunera e indeniza esses valores. Então, uma oportunidade muito, muito eficiente para que a sua empresa possa começar uma base de cadastro atualizada, possa limpar os seus cadastros velhos, limpar a sua base de dados, fazer o saneamento correto para que você consiga performar comercialmente melhor, tratar melhor os seus produtos que são revendidos e, obviamente, melhorar a sua margem de lucro, gerando caixa para a sua operação em menos de 60 dias. Se você tiver mais dúvidas, estamos à disposição aqui na Doutor Fiscal para falar sobre o tema do Simples Nacional. Lembrando que esse tema é um tema totalmente regulado pelas legislações administrativas da Receita Federal e pela própria legislação do Simples Nacional. Eu sou Luiz Wolff, diretor da Doutor Fiscal. Um abraço a todos e até a próxima.